Objetivos dos Illuminati e do Comitê dos 300 por John Coleman, 1993, até 2150. Dr. John Coleman. Escrito em 1993. Objetivos dos Illuminati e do Comitê dos 300. 1. Estabelecer um governo mundial / nova ordem mundial como uma igreja unificada e sistema monetário sob a sua direção. O governo mundial começou a criar a sua igreja em 1920-30. Porque eles perceberam a necessidade de uma crença religiosa inerente à humanidade que deve ter um fim e, portanto, criar um organismo igreja para o canal de crença na direção que desejar. PS. Scientologia, Nova Era, Ecumenismo incentivado pela ONU e o próprio Papa. 17 de maio de 2016. 2. Para trazer a destruição absoluta de toda a identidade nacional e orgulho nacional, que foi a principal meta, como conceito de um governo mundial. PS. A esquerda promove o antinacionalismo, depreciando as forças armadas e até mesmo queimando a bandeira do Brasil em protestos. Já a mídia promove a agenda ideológica e critica a candidatos que fazem discurso anti-globalismo, como foi com Enéas e está sendo agora com Trump. Esquerda e mídia braços fortes dos globalistas / Illuminati. 3. Para projetar e trazer a destruição da religião, e, mais especialmente, a religião cristã, com a exceção de sua própria criação, como mencionado acima. PS. Um dos motivos que os globalistas sempre estão ao lado da esquerda através de movimentos coletivos. 4. Estabelecer capacidades de controlar cada pessoa através de meios de controle da mente, como os Zbigniew Brzezinski chamou Technotronics, o que criaria robôs humanoides e um sistema de terror. PS. Estamos em 2016 e já sabemos que satélites, GPS, nanobots, celulares, drones e toda a sorte de tralha eletrônica cumpre perfeitamente tal agenda 2030. 5. Trazer o fim de toda a industrialização e acabar com a produção de energia elétrica nuclear no que eles chamam de a sociedade pós-industrial de crescimento zero. Estão excluídos os setores de computação e serviços. Indústrias norte-americanas que permanecerem serão exportadas para países como o México, onde há abundante trabalho escravo disponível. Como vimos em 1993, este tornou-se um fato através da passagem do Acordo Norte-Americanos de Livre Comércio, conhecido como NAFTA. Desempregados nos Estados Unidos, na esteira da destruição industrial, vão se tornar viciados em ópio, heroína e cocaína, ou se tornarão estatísticas no processo de eliminação de excesso de população que conhecemos hoje como Global 2030. PS. Em 1993 já se falava deste globalismo que iria arrebentar os empregos e a vida dos americanos e de muitos outros países. Pois bem, o que vemos hoje são os empregos indo para onde o capital global mais cresce. No caso era a China até então, enquanto grande parte da população americana está desempregada e dependente do grande irmão. 6. Incentivar e, eventualmente, legalizar o uso de drogas e fazer a pornografia uma forma de arte, que será amplamente aceito e, finalmente, tornar-se bastante comum. PS. Como sabemos, o mundo está em uma onda de legalização da maconha e a pornografia se tornou banal a ponto da revista Playboy não mais apresentar mulheres nuas, justificando com o argumento de que a pornografia online vem derrubando seu lucro, exemplo notório de como a pornografia se tornou um hábito preocupante a ponto de um estado norte-americano tratar o tema como de saúde pública. 7. Para trazer o despovoamento das grandes cidades de acordo com o funcionamento experimental realizado pelo regime de Pol Pot no Camboja. É interessante notar que os planos genocidas de Pol Pot foram elaborados nos Estados Unidos por um membro do Clube Roma e supervisionado por Thomas Enders, um alto funcionário do Departamento de Estado. Também é interessante que a comissão esteja atualmente a procurar restabelecer tal método de Pol Pot no Camboja. 8. Para suprimir todo o desenvolvimento científico, exceto para aqueles considerados benéficos pelos Illuminati. 9. Causar por meio de guerras limitadas nos países avançados. B. Criar meios de inanição e doenças nos países do terceiro mundo. A morte de 3 bilhões de pessoas até o ano de 2050, as pessoas que eles chamam de comedores inúteis.
O Comitê dos 300, Illuminati, encomendou Cyrus Vance para escrever um artigo sobre este assunto de como conseguir este genocídio. O documento foi produzido sob o título Relatório de 2030 Global, e foi aceito e aprovado para a ação pelo ex-presidente James E. Aaron Carter, e Ed Muskie, então secretário de Estados, por conta e em nome do governo dos Estados Unidos. Sob os termos do Relatório Global 2030, a população dos Estados Unidos deve ser reduzida em 100 milhões até o ano de 2050. PS. Como sabemos, tal parte da agenda está a plenos vapor. 10. Enfraquecer a fibra moral da nação e desmoralizar os trabalhadores da classe trabalhadora, criando desemprego em massa. Como empregos diminuem devido às políticas de crescimento zero pelo Clube de Roma, o relatório prevê que desmoralizados os trabalhadores recorrem ao álcool e drogas desencorajados. Os jovens da Terra serão incentivados por meio de músicas extravagantes e drogas a se rebelar contra o status quo, minando assim, eventualmente, destruindo a unidade da família. A este respeito, o comitê encomendado Instituto Tavistock para preparar um modelo de como isto poderia ser alcançado. Tavistock, dirigido pela Stanford Research para realizar o trabalho sob a direção do professor Willis Arnold. Este trabalho mais tarde ficou conhecido como o Aquarian Conspiracy. PS. A degradação da cultura popular muito bem evidenciado, e o Instituto Tavistock, cumprindo com o papel citado, financiando fóruns de discussão na internet, além, é claro, das redes sociais, que são meros coletores de dados para análises posteriores. 11. Manter as pessoas em todos os lugares, decidindo o seu próprio destino por meio de uma crise criada após outra crise. Em seguida, gerenciar tais crises. Isso vai confundir e desmoralizar a população, na medida em que se deparam com muitas opções, a apatia em grande escala irá surgir. No caso dos Estados Unidos, a Agência de Gestão de Crises já está em vigor. Ele é chamado a Federal Emergency Management Agency, FEMA, cuja existência é fechado em 1980. PS. Crise de 2008 e atual crise 2030 e 2047. Entramos em um ciclo de crise sem fim até 2150. 12. Introduzir novos cultos e continuar a impulsionar os já existentes, que incluem gangsters de música rock, como os Rolling Stones, um grupo gangster muito favorecido pela nobreza negra europeia, e todos os grupos de rock Tavistock criados, que começou com os Beatles. PS. Ver indústria musical e a influência Illuminati. 13. Continuar a construir o culto do fundamentalismo cristão iniciado pelo servo Darby e empresa do British East India, que serão utilizadas para reforçar o Estado sionista de Israel por meio da identificação com os judeus através do mito do povo escolhido de Deus, e assim doando quantidades muito substanciais de dinheiro para que eles acreditem erroneamente que é uma causa religiosa na promoção do cristianismo. PS. Sionismo cristão, já muito enraizado nas igrejas protestantes maçônicas brasileiras. 14. Pressionar a propagação dos cultos religiosos, como a Irmandade Muçulmana, Moslem Fundamentalismo, ou Sikhs, e para realizar experimentos de controle mental como Jim Jones e do tipo Filho de Sam. Vale a pena notar que o falecido Khomeini foi uma criação do exército britânico Intelligence Div. 6. mísseis. Este trabalho detalhado explicita o processo passo a passo que o governo dos Estados Unidos implementou para colocar Khomeini no poder. PS. Agenda muçulmana e grupos fundamentalistas radicais. 15. Exportar ideias de libertação religiosa em todo o mundo, de modo a minar todas as religiões existentes, mas mais especialmente da religião cristã. Isso começou com os jesuítas e a teologia da libertação, que pôs fim à família Somoza na Nicarágua, e que hoje está destruindo El Salvador, agora com 25 anos, em uma guerra civil. Costa Rica e Honduras também estão envolvidos em atividades revolucionárias, instigados pelos jesuítas. Uma entidade muito ativa e engajada na assim chamada teologia da libertação é a Maryknoll Mission Comunista Orientada. Isso explica a grande atenção da mídia para o assassinato de 4 das chamadas freiras de Maryknoll em El Salvador há alguns anos atrás. As 4 freiras eram agentes subversivos comunistas e as suas atividades foram amplamente documentadas pelo governo de El Salvador.
A imprensa norte-americana e os novos meios se recusaram a dar qualquer espaço ou cobertura para a massa de documentação possuído pelo governo de El Salvador, que provou o que as freiras Maryknoll Mission estavam fazendo no país. Maryknoll está em serviço em muitos países, e colocou um papel de liderança em trazer o comunismo para a Rodésia, Moçambique, Angola e África do Sul. PS. Teologia da libertação, muito difundida pelos bispos comunistas no Brasil, desde Dom Helder Câmara até Leonardo Boff nos dias atuais. 16. Para causar um colapso total das economias do mundo e gerar o caos político total. 17. Para tomar o controle de todas as políticas nacionais e estrangeiras dos Estados Unidos. 18. Para dar o máximo apoio a instituições supranacionais, como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco de Compensações Internacionais, o Tribunal Mundial e, na medida do possível, tornar as instituições locais menos eficazes, por supressão progressiva fora ou trazê-lo sob o manto da ONU. PS. MEC submetido à ONU politicamente correto, introduzindo ideologias de gênero como um exemplo clássico. 19. Penetrar e subverter todos os governos, e trabalhar a partir de dentro deles para destruir a integridade e soberania das nações representadas por eles. 20. Organizar um aparato terrorista mundial a Al-Qaeda, ISIS, ISIL, etc. e negociar com os terroristas, sempre que as atividades terroristas ocorrerem. 21. Assumir o controle da educação na América com a intenção e propósito de destruí-lo totalmente e completamente. E 21 Objetivos dos Illuminati e do Comitê dos 300 por John Coleman, 1993, semelhante ao Tenakete Comunista de 1963. 15. Capturar um ou mais dos partidos políticos nos Estados Unidos. Objetivo 27. Infiltrar nas igrejas e substituir a religião por uma religião social. Desacreditar a Bíblia e enfatizar que a maturidade intelectual não necessita de muleta religiosa. 28. Eliminar o orador ou algum tipo de expressão religiosa nas escolas, justificando que isso viola o princípio de separação do Estado e Igreja. 39. Dominar a profissão da psiquiatria e usar as leis da saúde mental como uma forma de ganhar controle coercitivo contra aqueles que se opõem aos objetivos comunistas, entre tantas outras semelhanças. O homem é um ser racional que não pensa, anda mas não caminha, possui olhos que não enxergam e corações que não sentem uma realidade para futuro até 2150.